Polímeros. Polímeros são substâncias com uma elevada massa molar, tendo como características repetições angulares de um grupo de átomos. Este grupo é chamado de mero, onde formam uma cadeia. Sendo assim, um polímero nada mais é do que uma grande molécula composta por subunidades repetidas. Podemos encontrar polímeros sintéticos e naturais que desempenham um papel essencial na vida das pessoas, como, por exemplo, isopor, garrafas PET, biopolímeros naturais, como o DNA e as proteínas que são fundamentais para as funções biológicas. Polimerização é o processo em que as unidades monoméricas se unem umas às outras para gerar uma das moléculas gigantes constituintes. Esse processo de agrupamento ocorre de duas maneiras, por adição e por condensação. Polimerização por adição é quando as unidades monoméricas bifuncionais são fixadas conforme uma cadeia para formar uma macromolécula linear. Este processo ocorre em 3 estágios distintos. Iniciação, quando um centro ativo capaz de propagação é formado através de uma reação entre um catalisador e uma unidade monomérica. Propagação, que é o crescimento linear da molécula à medida que as unidades de monômeros se fixam umas às outras em sucessão para produzir uma molécula da cadeia. E terminação. Essa reação pode terminar quando as extremidades ativas da cadeia se propagam, podem reagir entre si. Outro exemplo é a formação de uma molécula não reativa. Polimerização por condensação é a formação de polímeros a partir da condensação entre mais de um tipo de monômero, iguais ou diferentes, que geralmente tem como subproduto a água que é eliminada. Essa reação intermolecular ocorre toda vez que a fórmula química de unidade mero repetida é formada. Geralmente, a polimerização por condensação é mais demorada do que por adição. Algumas características mecânicas e termomecânicas dos polímeros. Os polímeros possuem propriedades mecânicas especificadas pelos mesmos parâmetros dos metais, assim como módulo de elasticidade, limite de resistência à tração e resistência ao impacto e à fadiga. Essas características mecânicas elas são sensíveis à taxa de deformação, à temperatura e à região química do ambiente. Nos materiais poliméricos, a gente encontra 3 tipos de diferentes comportamentos de tensão e deformação. Então, ali representado pela curva A gente tem um polímero frágil, que sofre uma fratura enquanto ele se deforma elasticamente. Na curva B, é um polímero semelhante a muitos metais, onde a deformação inicial é elástica e é seguido por um escoamento e por uma região de deformação elástica. Já na curva C, o polímero ele é inteiramente elástico e possui uma deformação recuperável, mesmo sob baixo nível de tensão. A ductilidade e o módulo de elasticidade eles são definidos da mesma forma que os metais. Nos polímeros plásticos, ali representado pela curva B. Eles possuem um limite máximo de escoamento no valor máximo da curva, após ocorrer o término da região elástica e linear. O limite de resistência à tração, ele representa o nível de tensão onde a fratura ocorre, podendo ser maior ou menor que o limite de escoamento. Nos plásticos, a maioria dos materiais poliméricos pertencem a essa classe, onde eles possuem grande variedade de combinação ou propriedades. Eles podem ser rígidos ou frágeis, ou também muitas vezes deformam consideravelmente antes da sua fratura. Eles podem ter qualquer grau de cristalinidade e todas as configurações moleculares são possíveis. Nos elastômeros, uma das grandes propriedades, das mais importantes, é a elasticidade, na qual possuem um nível muito grande de deformação, seguido de um retorno à sua forma original, assim como os metais. Possuem também pequenos módulos de elasticidade. Os elastômeros são amorfos quando em estado sem tensão, e as suas cadeias elas são altamente torcidas, dobradas e espiraladas, quando em repouso. Já quando cargas tracionárias desenrolam essas cadeias parcialmente, as edificam, elas são alongadas, então, no sentido da tensão aplicada. Para um polímero ser classificado como elastômero, esse polímero não deve ser facilmente cristalizável. Suas ligações de cadeia devem ser relativamente livres, de modo que as cadeias torcidas estejam aptas a responder qualquer aplicação de uma força. Além disso, o início de uma deformação plástica deve ser retardado para que os elastômeros se deformem elasticamente. Na classe dos elastômeros, existe também a vulcanização, onde é o processo de formação das ligações cruzadas, que consiste na característica obrigatória para um comportamento elastomérico. Ela é feita através de uma reação química irreversível, normalmente a uma temperatura elevada. Nada mais consiste na adição de compostos de enxofre nesse elastômero aquecido, onde suas cadeias e átomos se ligam com as cadeias principais de polímero, que se encontram adjacentes, formando assim as ligações cruzadas. Transição térmica. Agora vamos falar um pouco sobre a transição térmica. Ela acontece com polímeros semicristalinos e amorfos. Os semicristalinos.
tem região de alinhamento de cadeia, parte essas cristalinas, e ele vai também à parte amorfa, qual tem formato novelado, devido à sua desorganização, tendo assim os dois tipos de organização espacial. Mas o que acontece com ele? Em temperatura muito baixa, abaixo da TG, temperatura de transição vítrea, ele está no estado vítreo. Nesse estado, a cadeia polimérica não tem mobilidade e o polímero fica rígido. Um exemplo disso é a régua, que tem uma TG de 100 graus Celsius, fazendo que quando usada convencionalmente, em temperatura ambiente, ela não saia do estado vítreo, ou seja, fique rígida, mas quebradiça. Conforme sua temperatura vai aumentando, ela passa pela TG, e nessa região, as partes amorfas começam a ter mobilidade, fazendo com que, assim, o material passe de rígido para flexível. Se aumentarmos ainda mais a temperatura, iremos passar para TM, temperatura de fusão de rede cristalina, onde acontecerá a fusão, ou seja, o afastamento, e não terá mais organização nenhuma, e o polímero passará para o estado viscoso, e estará líquido ou pastoso. Já os amorfos são aqueles que não têm formação de rede cristalina. Sua transição térmica é bem similar à da rede cristalina, do semicristalino. Porém, ele não tem TM, e sim tem temperatura de processamento. Ambos têm formato nivelado, no estado líquido. Isso tudo interfere diretamente nas características desses polímeros e nas aplicações que ele terá. Se pensarmos na aplicação de um pneu, por exemplo, sabemos que ele terá que ser flexível, mas com alta resistência mecânica, ou seja, sua TG terá que ser baixa. Além da temperatura e da taxa de deformação, fatores estruturais também influenciam no comportamento mecânico dos materiais poliméricos. As forças das ligações covalentes principais e das ligações van der Waals, junto com o alinhamento de suas cadeias, são também responsáveis pelo comportamento dos polímeros. O grau de cristalinidade afeta as propriedades mecânicas, pois afeta a extensão das ligações secundárias intermoleculares. Nas regiões cristalinas, devido ao arranjo ordenado e paralelo, há uma grande quantidade de ligações secundárias entre os segmentos de cadeias adjacentes. Já nas regiões amorfas, essas ligações são muito menos presentes devido ao desalinhamento das cadeias. Assim, o módulo de tração para os polímeros semicristalinos aumenta significativamente com o grau de cristalinidade, aumentando sua resistência, porém o material tende a se tornar mais frágil. Para muitos polímeros, podemos observar que o limite de resistência à tração aumenta em função ao aumento do peso molecular, pois a relação é dada por esta fórmula, onde o limite de resistência à tração, de um caso hipotético de um peso molecular infinito, é subtraído por uma constante que é dividida pela divisão do peso molecular médio de um polímero pelo peso das moléculas. O comportamento descrito por esta equação pode ser explicado pelo aumento no número de embaraços e entrelaces na cadeia com o aumento de peso molecular. Pré-deformação por estiramento é uma técnica que tem por finalidade aumentar a resistência mecânica e o módulo de tração, ao deformar o polímero permanentemente em tração. Neste processo, as cadeias moleculares deslizam umas sobre as outras e se tornam altamente orientadas. Então, quanto mais tensão do material, maior será o enrijecimento e sua resistência. Assim, ele é muito utilizado na produção de fibras e películas. Tratamento térmico é uma técnica que gera um aumento no módulo de tração e no limite de escoamento, mas também uma redução na ductilidade nos polímeros semicristalinos. Essa técnica leva a modificações no tamanho e na perfeição dos cristalitos, ou grãos. Polímeros, termos plásticos e termos fixos. Abordando polímeros, é importante trazer os termos plásticos e os termos fixos. Os termos plásticos possuem ligações lineares, ou seja, possuem cadeias longas, onde estão entrelaçadas e também não possuem ramificações. Nos polímeros termos plásticos, não encontramos ligações primárias e sim apenas secundárias, também chamadas de pontos de hidrogênio e ligações de van der Waals. Esse tipo de polímero, eles são necessários, não é necessário muita energia para acontecer o seu rompimento. Embora sejam muito sensíveis ao calor, os termos plásticos possuem as suas vantagens. Sendo de fácil reutilização, é um material bastante versátil, estando presente em várias das nossas atividades do dia a dia. Suas principais propriedades não são encontradas em nenhum outro material, pois os termos plásticos possibilitam a criação de materiais sintéticos e muito mais. Esses polímeros podem ser moldados inúmeras vezes. Por conta de serem sensíveis ao calor, eles são aquecidos, moldados e resfriados, onde podem ser classificados como plásticos, comodities ou de uso geral e plástico de engenharia. Os polímeros termos fixos possuem estruturas cruzadas unindo os fios, sendo a cadeia mais complexa de polímeros. Os monômeros formam ligações e essas se cruzam no emaranhado. Ao entrar em contato com o calor, os termos fixos se tornam permanentemente duros.
Com o aquecimento inicial do tratamento térmico, as ligações cruzadas covalentes são formadas entre as cadeias moleculares. Podem ser chamadas de termos rígidos ou termoendurecidos. São polímeros onde em contato com o calor, eles não se alteram, embora eles sejam resistentes ao calor, em uma determinada temperatura, eles se decompõem. Os polímeros são facilmente moldáveis por meio de temperatura e pressão. Aqui estão exemplos de algumas máquinas que processam os polímeros. Geralmente eles vêm em pequenas partes ou pellets e passam por processamentos de injeção ou extrusão de ar ou outros gases, podem ser impressos, comprimidos ou a cura em autoclave, que é a mais usada em termorrígidos. Alguns defeitos são rebarbas, relevo, manchas. Provavelmente em teste de desempenho, o material irá apresentar falha primeiro, onde há defeitos. As tecnologias e os polímeros são tantos que podemos ter desempenho em praticamente todas as áreas: alta produtividade, baixo peso, baixo custo, transparência, resistência mecânica, acústicos, elásticos, resistentes à erosão, não inflamáveis, porém não todas essas qualidades em um único produto. Vamos usar uma classificação como exemplo: os polímeros commodities e os especiais. Os commodities são produzidos em larga escala e com baixo custo. Esse é o principal motivo de terem dominado o mercado. Em um exemplo, a troca por aço por polímeros pode resultar em 30% da redução do peso e 25% da redução do custo. Uma das desvantagens é a poluição. Já os especiais conseguem alcançar desempenhos fantásticos na área espacial, civil, esportiva e biomédica. São extremamente versáteis, desempenham muito bem. A desvantagem é que eles ainda não são produzidos com baixo custo e em larga escala. Olhando para o futuro, a crescente necessidade de materiais com performance alta aumenta também a necessidade de novos estudos e novas formas de processamento, fazendo com que no futuro muitos polímeros especiais e com alta performance se tornem acessíveis.